Garota era virgem e perdeu uma aposta. E assim acabou na cama de um milionário, que nunca imaginou se apaixonar. O que será que ele fez quando descobriu a verdade? Comente de onde você está assistindo e se inscreva para não perder o final dessa história. O bar universitário Boteco do Campus transbordava de estudantes naquela sexta-feira. O semestre havia acabado e a tradicional comemoração pós-exames finais estava a todo vapor. No canto mais barulhento, Sofia Mendes brindava com seus amigos, o copo de cerveja quase derramando enquanto ria das histórias de guerra das semanas de provas. «Ei, Sophie, você ainda não contou sobre o fiasco da entrevista com o reitor», provocou Marcela, sua melhor amiga desde o primeiro semestre de jornalismo. Sofia revirou os olhos fingindo irritação. «Não foi um fiasco, só não consegui fazer todas as perguntas que queria para o jornal da faculdade. Você congelou na frente dele!» Ricardo, seu colega de redação, gargalhou. A Sofia que conhecemos, a que não tem medo de enfrentar ninguém, ficou sem palavras. O grupo explodiu em risadas e Sofia sentiu o rosto queimar. Era verdade. Ela, normalmente tão corajosa e direta, havia se intimidado diante da autoridade. «Eu aposto que você não conseguiria fazer nada realmente ousado», desafiou Marcela, os olhos brilhando com a malícia típica de quem conhecia bem os pontos fracos da amiga. Toda essa pose de jornalista destemida, mas na hora H. Sofia endireitou a postura, o orgulho ferido. «Pode apostar o que quiser. Eu topo qualquer desafio». Um silêncio perigoso caiu sobre a mesa. Os amigos trocaram olhares conspiratórios, até que Ricardo sorriu sacando o celular. «Olha só isso». Ele mostrou a tela com um convite digital. «Meu primo trabalha na organização deste evento beneficente que acontece amanhã no Hotel Unique. Estará cheio de empresários, celebridades e políticos». Sofia deu de ombros. «E daí?» «E daí?» continuou Marcela pegando o celular. «Que Lucas Vasconcelos estará lá». O nome caiu como uma pedra na mesa. Sofia conhecia aquele nome das revistas de negócios que estudava para suas aulas de jornalismo econômico. Um dos jovens empresários mais bem-sucedidos do país, herdeiro que multiplicara a fortuna da família com investimentos imobiliários inovadores. «Se você é tão corajosa», Marcela propôs, «a aposta é, você vai nesse evento, consegue uma conversa com Lucas Vasconcelos e tira uma selfie com ele». «Impossível», Sofia balançou a cabeça. «Esses eventos são só para convidados». Ricardo sorriu. «Meu primo pode colocar seu nome na lista de staff auxiliar. Você só precisa usar um uniforme discreto». «E se eu perder?» Sofia perguntou, já sabendo que estava caindo na armadilha. «Vai ter que fazer meu TCC do próximo semestre», riu Marcela. «E se eu ganhar?» «Pagamos suas contas do bar pelo resto do ano», ofereceu Ricardo. Sofia hesitou, olhando para a cerveja em sua mão. Um semestre inteiro economizando em bebidas não seria ruim para seu orçamento apertado. Além disso, conseguir uma foto com Vasconcelos seria um trunfo para seu portfólio de jornalismo. «Fechado». Ela estendeu a mão, selando o acordo que mudaria sua vida para sempre. O Hotel Unique, com sua arquitetura em forma de meia-lua que parecia desafiar a gravidade, intimidava Sofia enquanto ela ajustava o uniforme preto e branco emprestado. Seu coração martelava contra as costelas ao passar pelo segurança com o crachá que o primo de Ricardo havia providenciado. «Lembre-se, você está na equipe de apoio ao buffet. Fique discreta até encontrar uma oportunidade», foram as instruções que recebeu. O salão principal brilhava com decorações sofisticadas. Homens de terno impecável e mulheres com vestidos que custavam mais que um semestre de sua faculdade circulavam com taças de champanhe, conversando sobre iates, investimentos e viagens internacionais. Sofia sentia-se como uma impostora, carregando uma bandeja com canapés enquanto estudava cada rosto, procurando seu alvo. A ansiedade crescia a cada minuto. Se fosse pega, seria humilhante e poderia até resultar em problemas legais. «Você parece perdida», uma voz grave a surpreendeu. Sofia virou-se rapidamente, quase derrubando a bandeja. Diante dela estava um homem alto, de cabelos escuros cuidadosamente penteados e olhos castanhos penetrantes. Vestia um terno azul marinho que parecia ter sido feito exclusivamente para seus ombros largos. Era ele, Lucas Vasconcelos. Eu... Sofia gaguejou, sentindo o rosto queimar.
Toda sua preparação mental desapareceu. Lucas ergueu uma sobrancelha, divertido com seu nervosismo. Primeira vez trabalhando em um evento desses? A mentira estava na ponta da língua, mas algo no olhar dele a fez hesitar. Antes que pudesse se conter, Sofia suspirou profundamente. Na verdade, não deveria estar aqui, confessou baixando a voz. Perdi uma aposta estúpida e precisava tirar uma selfie com você para provar que tive coragem de vir. Esperava ver raiva, talvez até chamar a segurança, mas para sua surpresa, Lucas riu. Uma risada genuína, não aquele riso polido da alta sociedade. Essa é provavelmente a coisa mais honesta que alguém me disse em um desses eventos em anos. Ele comentou pegando um canapé da bandeja dela. Normalmente as pessoas se aproximam com agendas escondidas, tentando vender algo ou conseguir um investimento. Sofia piscou, confusa com a reação. Você não está bravo? Deveria estar. Lucas deu de ombros. Você acabou de me oferecer a desculpa perfeita para escapar de uma conversa entediante com o prefeito sobre abatimentos fiscais. Um sorriso involuntário surgiu nos lábios de Sofia. Então, sobre aquela selfie, vamos fazer melhor que isso. Lucas olhou ao redor, verificando se não eram observados. Deixe essa bandeja em algum lugar, tire esse uniforme, imagino que tenha roupas normais por baixo, e me encontre no terraço em 10 minutos. A vista da cidade é impressionante e pelo menos podemos ter uma conversa real. Sofia hesitou. A aposta era apenas para uma foto, mas a curiosidade jornalística falou mais alto. Como sei que não vai chamar a segurança assim que eu sair? Lucas sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos frequentemente nas fotos de revistas. Por que estou tão entediado neste evento quanto você parece estar assustada? 10 minutos. O pior que pode acontecer é eu não aparecer e você voltar para seus amigos com uma história de fracasso. Antes que Sofia pudesse responder, ele se afastou, cumprimentando elegantemente outros convidados, como se a conversa nunca tivesse acontecido. Com o coração aos pulos, Sofia se dirigiu ao banheiro mais próximo. O que começou como uma aposta imprudente acabava de se transformar em algo muito mais intrigante e potencialmente perigoso para seu coração. Sofia deixou o uniforme emprestado dobrado cuidadosamente dentro de sua bolsa no banheiro. Por baixo, usava um vestido preto simples, a melhor peça que conseguiu encontrar em seu guarda-roupa para a missão. Não era de grife, mas pelo menos era elegante o suficiente para não chamar atenção no meio daquela multidão sofisticada. Olhou-se no espelho e respirou fundo. O que estava fazendo? Seguir para um terraço isolado com um homem que mal conhecia? Mesmo sendo um nome conhecido nos negócios, Lucas Vasconcelos era um estranho. Por outro lado, estavam em um evento público. O que poderia acontecer? É só uma conversa e uma foto, Sofia. Nada mais, murmurou para si mesma, ajustando os cabelos castanhos ondulados que caíam sobre seus ombros. O caminho até o terraço exigiu que desviasse de alguns seguranças e garçons. A cada passo, esperava ser abordada, questionada sobre sua presença ali. Quando finalmente alcançou as portas de vidro que levavam para fora, seu coração batia tão forte que parecia que todos poderiam ouvir. O terraço do Hotel Unique era de tirar o fôlego. A piscina vermelha característica do hotel refletia as luzes da cidade, criando um efeito surreal. São Paulo se estendia em todas as direções. Um oceano infinito de luzes contra o céu noturno, a vida pulsando em cada prédio, em cada avenida. Lucas estava apoiado no parapeito de costas para ela, contemplando a vista. Por um momento Sofia hesitou. Ele parecia pertencer àquele cenário, poderoso, imponente, parte do skyline que definia o poder econômico da maior metrópole da América Latina. Você veio, ele comentou sem se virar, como se tivesse sentido sua presença. Promessa é dívida, Sofia respondeu, aproximando-se lentamente. E eu nunca deixo uma história pela metade. Isso capturou a atenção dele, que se virou com uma expressão curiosa. História? Então você é jornalista? Estudante de jornalismo, ela corrigiu, posicionando-se ao lado dele no parapeito, mantendo uma distância segura. 3º ano na USP. Ah, Lucas sorriu, um brilho de diversão nos olhos. Então a aposta tinha um motivo profissional também. Uma entrevista exclusiva com o tubarão do mercado imobiliário?
Ele fez aspas no ar, citando um título que uma revista de negócios havia lhe dado recentemente. Sofia corou. Na verdade, não. A aposta era só sobre coragem mesmo. Meus amigos acham que sou boa em fazer perguntas difíceis, mas não em situações de pressão. E isso é verdade? Aparentemente sim, considerando que estou aqui tremendo de nervoso e sem saber o que dizer. Ela admitiu com uma sinceridade que surpreendeu a si mesma. Lucas riu, um som genuíno que não combinava com a imagem séria das revistas de negócios. Sabe o que é engraçado? Eu passo o dia inteiro cercado de pessoas que sabem exatamente o que dizer. Frases ensaiadas, agendas escondidas, elogios calculados. É refrescante conversar com alguém que admite estar nervosa. O vento noturno soprou mais forte, fazendo Sofia estremecer levemente em seu vestido fino. Sem hesitar, Lucas retirou o paletó e ofereceu a ela. Não precisa. Ela começou a recusar. Por favor, ele insistiu. Minha mãe me mataria se soubesse que deixei uma moça passar frio por educação. Relutante, Sofia aceitou o paletó, envolvendo-se no tecido caro que ainda guardava o calor dele e um perfume discreto de sândalo. Sua mãe parece ser uma pessoa sensata, comentou, tentando não pensar em quanto aquele paletó provavelmente custava. Ela é, Lucas sorriu, um sorriso diferente agora, mais suave. Cresci em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Meu pai construiu o negócio do zero, mas foi minha mãe quem garantiu que não nos esquecêssemos de onde viemos. Sofia não esperava essa revelação. Na sua mente, pessoas como Lucas Vasconcelos nasciam em berços de ouro, em mansões nos Jardins ou no Morumbi. Vocês não eram sempre ricos? Lucas soltou uma risada curta. Meu avô era motorista de ônibus. Meu pai começou como corretor de imóveis aos 18 anos, trabalhando em bairros que ninguém queria. Eu tive mais privilégios, é claro, mas nossa fortuna não tem mais que uma geração. O silêncio caiu entre eles enquanto observavam a cidade. Sofia sentia-se estranhamente confortável, apesar da situação absurda. E você? Lucas perguntou finalmente. O que a traz para o jornalismo? A verdade, ela respondeu sem hesitar. Acredito que as pessoas merecem saber o que acontece de verdade, não só o que é conveniente contar. Mesmo quando a verdade é complicada. Especialmente quando é complicada. Lucas a estudou com um olhar intenso, como se a visse realmente pela primeira vez. Isso exige coragem, ele comentou. Sua aposta não faz sentido. Você claramente não tem problemas com coragem. Sofia sorriu, sentindo-se estranhamente validada. Diga isso aos meus amigos que estão esperando uma selfie como prova. Ah, a famosa selfie, Lucas lembrou, tirando o celular do bolso. Vamos resolver isso então? Ele se aproximou, posicionando-se ao lado dela. O braço dele envolveu levemente seus ombros, enquanto estendia o celular para capturar a imagem. Sofia sentiu o calor do contato, o coração acelerando por razões que não tinham mais nada a ver com a aposta. O flash iluminou seus rostos contra o fundo da cidade iluminada. Pronto, ele disse enviando a foto para o WhatsApp dela. Aposta ganha. Seus rostos estavam próximos, talvez próximos demais. Por um instante, Sofia pensou que ele poderia beijá-la, e mais perturbador ainda, percebeu que não se afastaria se ele tentasse. Em vez disso, Lucas se afastou suavemente, voltando sua atenção para a cidade. Sabe o que é irônico? Eu construo prédios, transformo a paisagem urbana, mas raramente tenho tempo de realmente olhar para a cidade assim. Sofia observou seu perfil contra as luzes da cidade. Talvez seja a hora de começar. O restaurante japonês no subsolo do hotel era um oásis de tranquilidade comparado ao evento beneficente que continuava no salão principal. Lucas havia sugerido que descessem para jantar, argumentando que ambos mereciam uma refeição decente depois de sobreviverem àquele circo social, como ele chamou. Sofia sabia que deveria recusar. Sua missão estava cumprida. Tinha a selfie e uma história inacreditável para contar aos amigos. Mas algo na maneira como Lucas falava, como se finalmente tivesse encontrado alguém com quem podia ser sincero, a fez aceitar o convite. Então, qual é o veredito? A elite paulistana é tão terrível quanto você imaginava? Lucas perguntou enquanto um chefe preparava sushis frescos diante deles no balcão. Sofia sorriu, pegando um hashi com cuidado. Pior. Ouvi uma mulher reclamando que sua governanta tirou uma semana de férias
para cuidar da filha doente. Patrícia Mendonça. Lucas assentiu, reconhecendo a descrição. Ela tentou me convencer a investir em sua linha de cosméticos revolucionários há meses. A fórmula secreta aparentemente vem de algas colhidas exclusivamente durante a lua cheia. Sofia quase engasgou com o saquê que experimentava timidamente. Você está brincando. Quem me dera, ele riu. O mundo dos super-ricos tem suas próprias regras de lógica. Na semana passada, um colega comprou um quadro por 2 milhões, só porque outro empresário demonstrou interesse. Havia algo libertador em como conversavam. Ele, desconstruindo o mundo ao qual pertencia. Ela, observando tudo com os olhos críticos de uma futura jornalista. Como você lida com isso todos os dias? Sofia perguntou genuinamente curiosa. Não se sente, sei lá, sufocado? Lucas ficou sério por um momento, girando o copo de saquê entre os dedos. Você se acostuma. Constrói uma persona pública. Lucas Vasconcelos, o empresário implacável, não tem tempo para questionar a sanidade desse mundo. Ele está ocupado demais fechando negócios. E quem é o Lucas de verdade? Sofia ousou perguntar. O olhar que ele lhe lançou era uma mistura de surpresa e algo mais profundo, como se ninguém tivesse feito essa pergunta em muito tempo. Ainda estou tentando descobrir, ele admitiu. Às vezes penso no garoto de Ribeirão que sonhava em construir casas para pessoas que precisavam. Em algum momento, as casas viraram arranha-céus e as pessoas viraram investidores. O silêncio que seguiu não era desconfortável, mas carregado de uma intimidade inesperada. E você? Ele perguntou finalmente. Sofia, a jornalista corajosa. É só isso? Sofia Mendes, 22 anos, mora em um apartamento minúsculo em Pinheiros com uma amiga. Trabalha meio período em um café para pagar a faculdade e sonha em fazer reportagens investigativas que mudem o mundo. Ela enumerou com um sorriso autoirônico. Nada muito complicado. Parece muito mais autêntico que a maioria das biografias que conheço. O chefe serviu mais uma rodada de sushis, desta vez preparações mais elaboradas que Lucas havia pedido, especialmente para ela experimentar. Isso é... Sofia hesitou, olhando para o prato artisticamente montado. Touro com trufa e ouro comestível, Lucas explicou. Experimente. Sofia pegou a peça delicadamente, consciente de que provavelmente custava mais que seu salário diário no café. Ao colocar na boca, o sabor a surpreendeu. Era extraordinário, mas também absurdamente extravagante. É bom, ela admitiu, mas não tenho certeza se o ouro adiciona algo além do preço. Lucas soltou uma gargalhada genuína. Finalmente alguém que diz a verdade. É exatamente o que penso, mas ninguém no meu círculo admitiria isso. Desculpe se ofendi. Pelo contrário, ele a interrompeu. É refrescante. Sabe quanto tempo faz desde que tive uma conversa honesta como esta? Sem agendas, sem segundas intenções? O celular de Sofia vibrou insistentemente. Eram mensagens de Marcela e Ricardo, preocupados com seu sumiço. Seus amigos? Lucas perguntou, notando sua expressão. Sim, eles estão preocupados. Já se passou muito mais tempo do que planejamos para a aposta. Lucas assentiu, um leve desapontamento cruzando seu rosto. Claro, você deve ir. Sofia hesitou. A noite havia tomado um rumo inesperado. O que começara como uma aposta tola transformara-se em uma das conversas mais interessantes que já tivera. Eu deveria, concordou. Mas antes, ela pegou o celular e mostrou a selfie que haviam tirado no terraço. Missão cumprida. Agora meus amigos vão ter que pagar minhas contas no bar pelo resto do ano. Lucas sorriu, mas havia algo diferente em seus olhos agora. Fico feliz em ter ajudado, ele disse, pegando um cartão de visitas do bolso e escrevendo algo no verso. Mas se por acaso você quiser continuar nossa conversa algum dia, sem apostas envolvidas... Ele deslizou o cartão pela mesa. No verso, havia anotado seu número pessoal. Sofia pegou o cartão, sentindo o peso do que aquele gesto significava. 2 mundos completamente diferentes haviam colidido naquela noite. A estudante de jornalismo de classe média e o empresário milionário. Obrigada pelo jantar, ela disse, levantando-se. E pela história. Definitivamente não era o que eu esperava quando perdi aquela aposta. Às vezes, perder pode ser o começo de algo inesperado. Lucas respondeu.
seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que fez seu coração acelerar novamente. Enquanto Sofia saía do restaurante, sentiu o peso do cartão em seu bolso e o perfume dele ainda no paletó que havia esquecido de devolver. A noite havia terminado, mas algo lhe dizia que a história estava apenas começando. Você fez o quê? A voz de Marcela ecoou pelo pequeno apartamento que dividiam em Pinheiros, fazendo Sofia se encolher no sofá gasto que haviam comprado em um brechó. Eu só jantei com ele depois de conseguir a selfie, Sofia explicou, mostrando novamente a foto em seu celular como prova. Não foi nada demais. Ricardo, sentado no puff desbotado ao lado delas, pegou o celular para examinar a imagem mais de perto. Nada demais? Sophie, você está usando o paletó dele nessa foto. E esse sorriso? Nunca vi você sorrir assim. Sofia arrancou o celular das mãos dele, sentindo o rosto queimar. Era verdade. Havia algo diferente em seu sorriso naquela foto. Uma espontaneidade que raramente mostrava em fotos. Um brilho nos olhos que não conseguia explicar. Foi só uma conversa interessante, insistiu, evitando mencionar o cartão com o número pessoal que agora estava guardado em sua gaveta de meias. Ele não é o que esperávamos. Claro que não. Marcela revirou os olhos. Ele é só um dos 50 homens mais ricos do Brasil, segundo a Forbes. Imagino que seja difícil corresponder às expectativas. Sofia suspirou, levantando-se para pegar uma cerveja na geladeira quase vazia. Como explicar para os amigos que, por algumas horas, havia esquecido completamente quem Lucas Vasconcelos era no mundo dos negócios? Como descrever a sensação de ter uma conversa genuína com alguém que parecia tão interessado em suas opiniões? Não é isso, tentou explicar, voltando à sala com 3 cervejas. Ele tem uma história interessante. Não nasceu rico, sabia? O avô dele era motorista de ônibus. Uau, ele realmente vendeu bem a história do self-made man, hein? Ricardo riu, abrindo sua cerveja. Próximo passo, vai dizer que ele doa metade da fortuna para a caridade. Na verdade, Sofia lembrou, estávamos em um evento beneficente. Marcela trocou um olhar significativo com Ricardo antes de se voltar para a amiga. Sofia, você sabe que estamos brincando porque te amamos, certo? Mas você não está realmente considerando ligar para ele, está? A pergunta ficou suspensa no ar. Sofia bebeu um gole da cerveja, evitando o olhar inquisitivo dos amigos. Nem sei se vou, respondeu finalmente. Foi só uma noite interessante. Fim da história. Fim da história, repetiu Marcela, claramente não convencida. Bom, pelo menos você ganhou a aposta. Primeira rodada é por nossa conta hoje à noite. O assunto pareceu encerrado, mas mais tarde, sozinha em seu quarto, Sofia não conseguia dormir. Revirou-se na cama estreita, pensando na conversa com Lucas, na maneira como ele falava sobre a cidade, sobre seus sonhos iniciais, sobre a sensação de estar preso em uma vida que já não reconhecia completamente. Pegou o celular e abriu a selfie novamente. Havia algo naquela imagem que a incomodava, não de forma negativa, mas como um lembrete de algo não resolvido, uma história interrompida no meio. Sem pensar muito, abriu o Instagram e digitou o nome de Lucas. Sua conta era verificada, com mais de 200 mil seguidores, mas surpreendentemente simples. Não havia ostentação excessiva, apenas algumas fotos de projetos imobiliários, participações em eventos e, ocasionalmente, paisagens de suas viagens. A última publicação era do dia anterior, uma foto do pôr do sol visto do mesmo terraço onde haviam conversado, com a legenda: às vezes, precisamos parar para realmente ver a cidade que estamos construindo. O coração de Sofia acelerou. Seria uma referência ao seu encontro? Estava lendo demais nas entrelinhas. Seu dedo pairou sobre o ícone de mensagem por um longo momento antes de bloquear o celular e colocá-lo de lado. Não. Aquela noite havia sido um acidente, uma coincidência causada por uma aposta tola. Pessoas como ela e Lucas viviam em mundos completamente diferentes. O melhor era guardar aquela experiência como uma boa história para contar um dia. Lembra daquela vez que jantei com um bilionário por causa de uma aposta? Na manhã seguinte, Sofia foi acordada pelo toque insistente do celular. Ainda sonolenta, atendeu sem verificar quem ligava. Alô? Sofia Mendes? Uma voz feminina, precisa e profissional, perguntou do outro lado. Sim, sou eu.
Aqui é Carolina Peixoto, assistente executiva de Lucas Vasconcelos. O senhor Vasconcelos gostaria de convidá-la para um almoço hoje, se sua agenda permitir. Sofia sentou-se na cama em um sobressalto, subitamente desperta. Como conseguiu meu número? Houve uma breve pausa do outro lado. O senhor Vasconcelos mencionou que vocês trocaram contatos ontem à noite no evento beneficente. Ele também pediu para lembrá-la que está com o paletó dele. Sofia olhou para a cadeira, onde havia cuidadosamente dobrado o paletó de Lucas na noite anterior. Havia esquecido completamente de devolvê-lo. Sim, claro, gaguejou. Posso devolver hoje mesmo. Excelente. Um motorista estará no seu endereço ao meio-dia. O restaurante é o Fazano, na rua Vitório Fazano. Antes que Sofia pudesse perguntar como sabiam seu endereço. Embora suspeitasse que, para alguém com os recursos de Lucas, descobrir onde ela morava não seria difícil. Carolina já havia desligado. Sofia ficou olhando para o celular atordoada. O Fazano era um dos restaurantes mais exclusivos de São Paulo. Pessoas como ela não frequentavam lugares assim. Pessoas como ela trabalhavam no café da faculdade para pagar o aluguel e economizavam para comprar livros usados. Mas algo dentro dela, uma curiosidade que não conseguia ignorar, já estava se perguntando o que vestir. O carro que parou em frente ao prédio simples onde Sofia morava às 12 horas em ponto era um sedã preto discreto, mas obviamente luxuoso. O motorista, um homem de meia-idade com postura impecável, abriu a porta para ela com uma formalidade que a fez sentir-se imediatamente deslocada. Sofia havia passado a manhã inteira revirando seu guarda-roupa limitado, optando finalmente por um vestido azul marinho, que usava em entrevistas de estágio, combinado com o único par de sapatos de salto que possuía. Carregava o paletó de Lucas cuidadosamente em um cabide improvisado. Senhorita Mendes, o motorista confirmou. Sou Paulo, vou levá-la ao seu encontro com o senhor Vasconcelos. Obrigada, ela respondeu, deslizando para o interior do carro com o coração martelando. O veículo cheirava a couro novo e algum tipo de perfume sutil. Enquanto o carro deslizava pelo trânsito caótico de São Paulo, Sofia olhava pela janela, tentando processar o que estava acontecendo. Ontem estava tomando cerveja barata com os amigos, em um bar universitário. Hoje estava a caminho de um dos restaurantes mais exclusivos da cidade para almoçar com um dos empresários mais proeminentes do país. Primeira vez no Fazano? Paulo perguntou gentilmente pelo retrovisor, notando seu nervosismo. É tão óbvio assim? Sofia sorriu timidamente. Não se preocupe. O senhor Vasconcelos tem um jeito de fazer as pessoas se sentirem à vontade, não importa o ambiente. Essa observação casual de alguém que claramente conhecia Lucas há tempo suficiente para formar tal opinião trouxe uma estranha sensação de conforto. Talvez não fosse apenas com ela, que Lucas era mais autêntico que sua imagem pública sugeria. O carro parou em frente ao Hotel Fazano, um edifício elegante no coração dos jardins. Um manobrista abriu a porta para Sofia, que saiu tentando projetar uma confiança que estava longe de sentir. No restaurante, o maître a recebeu como se já estivesse esperando por ela. Senhorita Mendes, por favor, me acompanhe. O senhor Vasconcelos já chegou. Sofia foi conduzida através do salão elegante, decorado com madeira escura e iluminação suave, notando os olhares curiosos que recebia. Claramente não era o tipo de pessoa que frequentava aquele lugar, pelo menos não sem um sobrenome importante ou uma conta bancária robusta. Lucas estava sentado em uma mesa discreta no fundo do salão. Ao vê-la, levantou-se imediatamente, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Sofia, ele a cumprimentou estendendo a mão. Fico feliz que tenha aceitado o convite. Na verdade, sua assistente não me deu muita chance de recusar. Ela respondeu com franqueza, entregando o paletó. Vim devolver isso, obrigada pelo empréstimo. Lucas recebeu o paletó com um sorriso divertido. Poderia ter mandado um mensageiro buscar, mas confesso que estava procurando uma desculpa para vê-la novamente. A sinceridade da declaração pegou Sofia de surpresa. Ela esperava algum jogo, alguma razão oculta para o convite. Talvez ele quisesse garantir que ela não falaria sobre sua conversa particular, ou talvez quisesse impressioná-la para algum objetivo profissional que ainda não havia revelado. Por quê? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Lucas indicou a cadeira, convidando-a a sentar. Um garçom apareceu silenciosamente,
servindo água em taças de cristal. Porque nossa conversa ontem foi a mais interessante que tive em meses, ele respondeu simplesmente, depois que o garçom se afastou. E porque percebi que passei a noite inteira falando sobre mim, enquanto mal sei nada sobre você, além do fato de que estuda jornalismo e tem amigos com um senso peculiar de humor para apostas. Sofia ajustou o guardanapo de linho em seu colo, sentindo-se estranhamente vulnerável sob o olhar atento dele. Não há muito para saber. Sou de Campinas, vim para São Paulo para estudar na USP. Trabalho meio período. Divido apartamento com uma amiga e sonho em fazer jornalismo investigativo um dia. Por que jornalismo? Lucas perguntou, genuinamente interessado. E por que investigativo especificamente? A pergunta a fez relaxar um pouco. Este era um terreno familiar, algo sobre o qual podia falar com paixão. Meu pai é professor de história em uma escola pública. Ele sempre me ensinou a importância de questionar narrativas oficiais, de procurar a verdade além das aparências. Ela explicou, ganhando confiança. E acredito que o jornalismo, quando bem feito, é uma das últimas linhas de defesa da democracia. Alguém precisa fazer as perguntas difíceis, especialmente para pessoas em posições de poder. Uma sombra de diversão cruzou o rosto de Lucas. Pessoas como eu, você quer dizer? Sofia corou, mas manteve o olhar firme. Sim, pessoas como você. Quem constrói prédios que mudam a paisagem urbana, que influenciam políticas públicas, que tem acesso a círculos de poder que a maioria das pessoas nunca verá de perto. Em vez de parecer ofendido, Lucas parecia intrigado. E quais perguntas difíceis você faria para mim, Sofia Mendes, futura jornalista investigativa? O garçom voltou para anotar os pedidos. Lucas sugeriu algumas opções do menu, explicando cada prato com conhecimento que revelava sua familiaridade com a alta gastronomia. Sofia escolheu um dos mais simples, risoto de limão siciliano, enquanto Lucas optou por um filé com trufas. Quando ficaram sozinhos novamente, Sofia respirou fundo. Perguntaria sobre os terrenos no Itaim que sua empresa comprou ano passado. Comunidades inteiras foram deslocadas para dar lugar a condomínios de luxo. Como você equilibra o progresso econômico com a responsabilidade social? Os olhos de Lucas se arregalaram levemente, não esperando que ela estivesse tão bem informada sobre seus negócios. Acompanho notícias do mercado imobiliário para um projeto da faculdade, ela explicou interpretando sua surpresa. Seu nome aparece frequentemente. Lucas tomou um gole de água, considerando sua resposta. É uma pergunta justa, ele admitiu finalmente. A verdade é que nem sempre consigo esse equilíbrio perfeitamente. Tentamos implementar programas de realocação, oferecemos compensações acima do valor de mercado, mas no final, sim, famílias que viveram gerações naqueles lugares tiveram que sair. A honestidade da resposta a surpreendeu. Ela esperava alguma justificativa corporativa ensaiada sobre desenvolvimento urbano e progresso inevitável. Por que está sendo tão sincero comigo? Sofia perguntou, inclinando-se levemente sobre a mesa. Você nem me conhece. Lucas a estudou por um longo momento, como se estivesse tomando uma decisão importante. Talvez seja exatamente por isso. Ele respondeu finalmente. Você não tem nenhum interesse investido em me agradar. Não quer nada de mim. Bem, além de ganhar aquela aposta que já aconteceu. É libertador. Os pratos chegaram, primorosamente apresentados. Sofia tentou não demonstrar surpresa com o tamanho das porções. Artisticamente pequenas e circundadas por muito espaço vazio na louça cara. Mas agora, Lucas continuou, depois que começaram a comer, tenho uma pergunta para você. Se conseguisse essa entrevista comigo, profissionalmente, o que faria com ela? Sofia mastigou lentamente, considerando. Depende do que descobrisse, respondeu honestamente. Se encontrasse evidências de práticas prejudiciais, as reportaria, mesmo que isso significasse criar inimigos poderosos. Se descobrisse iniciativas positivas que não recebem atenção suficiente, destacaria isso também, mesmo que isso prejudicasse sua carreira. Especialmente nesse caso, Sofia afirmou com convicção. Que tipo de jornalista eu seria se comprometesse a verdade por conveniência? Lucas a observava com uma intensidade que fazia seu coração acelerar. Havia admiração em seu olhar, mas também algo mais.
Uma conexão que ia além do interesse profissional ou casual. Tenho uma proposta para você, ele disse finalmente, colocando os talheres de lado. Estou desenvolvendo um novo projeto habitacional na Zona Leste. É diferente de tudo que já fizemos. Moradia acessível com infraestrutura de qualidade, preservando a comunidade local. Estamos na fase de planejamento, ouvindo as necessidades dos moradores. Sofia franziu a testa, confusa sobre onde ele queria chegar. Gostaria que você viesse conhecer o projeto, não como uma convidada minha, mas como jornalista. Veja com seus próprios olhos, faça as perguntas difíceis, converse com a comunidade sem minha interferência. Por quê? Sofia perguntou genuinamente perplexa. Porque seu olhar crítico pode tornar o projeto melhor, Lucas respondeu com simplicidade. Porque talvez eu precise de alguém que não tenha medo de me dizer quando estou errado. O almoço continuou, a conversa fluindo naturalmente entre tópicos profissionais e pessoais. Sofia descobriu que Lucas tinha uma irmã mais nova estudando medicina em Ribeirão Preto, que preferia livros físicos a e-books e que secretamente adorava assistir novelas mexicanas que sua avó o havia viciado na infância. Por sua vez, ela compartilhou histórias sobre seu pai professor, sobre como havia juntado dinheiro vendendo brigadeiros na escola para comprar sua primeira câmera fotográfica, sobre seu sonho de um dia cobrir conflitos internacionais. Quando a sobremesa chegou, um elaborado doce de chocolate que parecia mais uma obra de arte, Sofia percebeu que havia passado quase 2 horas conversando com Lucas sem perceber o tempo passar. Preciso voltar para o trabalho, ela disse olhando relutantemente para o relógio. Meu turno no café começa às 3. Lucas assentiu, fazendo um gesto discreto para o garçom trazer a conta. Sobre o projeto na Zona Leste, ele retomou. Sábado, às 10h. Sem compromisso, apenas para conhecer. Posso mandar um carro buscá-la. Sofia hesitou. Parte dela, a jornalista ambiciosa, via uma oportunidade única de acesso a um mundo normalmente fechado para estudantes como ela. Outra parte, a mulher que não podia ignorar a química entre eles, sabia que aceitar significava complicar ainda mais o que já era uma situação confusa. Eu posso ir de metrô, ela respondeu finalmente. Me mande o endereço. O sorriso de Lucas iluminou seu rosto de uma maneira que Sofia já começava a reconhecer como genuína, diferente do sorriso calculado que ele oferecia em fotos oficiais. É um encontro, então, ele disse, e então rapidamente corrigiu. Profissionalmente falando, claro. Quando Sofia deixou o restaurante, sentiu-se dividida entre 2 mundos. O conforto familiar de sua vida universitária e o vislumbre tentador de possibilidades que nunca havia considerado antes. O que começara como uma aposta impulsiva estava evoluindo para algo muito mais complexo. E o mais perturbador, ela não tinha certeza se queria que parasse. O sábado amanheceu com aquela garoa fina típica de São Paulo, envolvendo a cidade em uma névoa cinzenta. Sofia se olhou no espelho uma última vez, optando por um visual simples mas profissional. Jeans, camisa branca e blazer preto. O mais formal que conseguia, sem parecer que estava tentando impressionar. No bolso, seu caderno de anotações e o gravador que usava para entrevistas da faculdade. Então você realmente vai, Marcela comentou da porta do quarto, braços cruzados em uma postura que misturava preocupação e curiosidade. É uma oportunidade jornalística, Sofia respondeu, evitando o olhar da amiga enquanto guardava o celular na bolsa. Quantos estudantes têm acesso direto a um projeto desse porte antes mesmo do lançamento? E o fato de que o empresário em questão é absurdamente atraente e claramente interessado em você não tem nada a ver com isso. Sofia sentiu o rosto esquentar. Não é assim. Não? Marcela se aproximou, sentando na cama. Sophie, eu te conheço desde o primeiro semestre. Nunca te vi tão animada com um compromisso profissional a ponto de trocar 3 vezes de roupa. Sofia suspirou, sentando-se ao lado da amiga. É complicado, ok? Sim, ele é interessante. E sim, parece haver algo entre nós. Mas também é uma chance real de ver como funciona o outro lado. As decisões que afetam bairros inteiros, como o dinheiro realmente molda a cidade. Marcela a estudou por um momento. Então seu rosto suavizou. Só prometa que vai tomar cuidado. Não estou falando só do coração. Homens como ele estão acostumados a conseguir o que querem.
Acho que esse é parte do problema, Sofia admitiu. Ele não parece ser exatamente o que esperamos. Tem algo mais ali. Bem, descubra. Marcela deu de ombros, levantando-se. Mas lembre-se que você é Sofia Mendes. Não deixe ninguém, não importa quão rico ou charmoso, fazer você esquecer disso. Com essas palavras ecoando em sua mente, Sofia pegou o metrô em direção à Zona Leste. Lucas havia insistido em mandar um carro, mas ela recusou. Se ia conhecer um projeto habitacional para comunidades de baixa renda, queria chegar como qualquer moradora chegaria, pelo transporte público. Após quase 1 hora de viagem, Sofia emergiu na estação Itaquera. A região era um contraste gritante com os jardins, onde havia almoçado com Lucas dias antes. Aqui o ritmo era diferente, mais autêntico, com pequenos comércios locais, igrejas evangélicas em cada esquina e o movimento constante de pessoas que acordavam cedo, mesmo no sábado, para sustentar suas famílias. Seguindo as coordenadas que Lucas enviara, Sofia caminhou cerca de 15 minutos, até chegar a um grande terreno cercado. Um banner discreto anunciava Projeto Terra Nova, Vasconcelos Incorporações. Na entrada, uma pequena tenda abrigava uma mesa com café, água e alguns folhetos informativos. Lucas estava lá, conversando animadamente com um grupo de pessoas que, pelo visual, pareciam moradores locais. Vestia jeans e uma camisa azul simples, um visual muito mais casual que o executivo de terno que ela conhecera no evento beneficente. Parecia mais à vontade assim, gesticulando enquanto explicava algo usando uma maquete no centro da mesa. Quando a viu, seu rosto se iluminou com um sorriso, mas ele terminou pacientemente a conversa antes de se aproximar. Você veio, ele disse como se houvesse dúvida. E de metrô, como insistiu. Queria ver o caminho que os moradores fazem todos os dias, Sofia respondeu, tirando o caderno da bolsa. Faz parte da pesquisa. Lucas assentiu, algo como respeito passando por seus olhos. É exatamente por isso que queria você aqui, ele comentou, guiando-a para a mesa. Deixe-me apresentar o projeto Terra Nova. Nos próximos 30 minutos, Lucas explicou com entusiasmo genuíno o conceito. Não era apenas mais um condomínio, era uma tentativa de redefinir a habitação popular. Apartamentos de qualidade a preços acessíveis, com espaços comerciais no térreo, para pequenos empreendedores locais, áreas verdes, creche comunitária e uma incubadora de startups focada em moradores da região. O mais importante, Lucas enfatizou, é que ninguém será removido contra a vontade. Estamos comprando terrenos abandonados e negociando com proprietários atuais, oferecendo a opção de troca por unidades no novo complexo. Sofia tomava notas rapidamente, impressionada apesar de sua cautela inicial. Qual é o lucro nisso para sua empresa? Perguntou finalmente, a jornalista nela não conseguindo evitar a pergunta mais óbvia. Em vez de se ofender, Lucas pareceu apreciar a franqueza. Menor que o normal, mas existe, ele admitiu. O modelo econômico é diferente. Margens menores, volume maior, contratos de longo prazo com o governo para alguns subsídios. Mas também há o valor intangível. Provar que a habitação social de qualidade é viável comercialmente pode mudar todo o setor. E sua reputação não sofre por se associar a um projeto de habitação popular? Seus clientes de alto padrão não se incomodam. Alguns sim, Lucas deu de ombros. Outros admiram a inovação. Os que realmente se importam, bem, talvez não sejam o tipo de cliente que quero atrair de qualquer forma. Havia algo na maneira como ele falava sobre o projeto. Uma paixão que Sofia não esperava encontrar em alguém que já tinha tanto dinheiro e poder. Era como se o menino de Ribeirão Preto, que sonhava em construir casas para pessoas, ainda estivesse ali, lutando para se expressar através do empresário bem-sucedido. Gostaria de conversar com alguns moradores? Lucas ofereceu. Organizamos uma reunião comunitária daqui a pouco. Você pode fazer perguntas diretamente a eles, sem minha presença, se preferir. Sofia concordou, e nas horas seguintes, mergulhou completamente no trabalho jornalístico. Entrevistou moradores locais, alguns entusiasmados com o projeto, outros céticos. Conversou com técnicos, engenheiros e assistentes sociais envolvidos no planejamento. Fez perguntas difíceis, anotou preocupações, observou detalhes que provavelmente passariam despercebidos para olhos menos treinados.
Durante todo esse tempo, Lucas manteve distância respeitosa, permitindo que ela trabalhasse independentemente. Ocasionalmente, seus olhares se cruzavam através da tenda movimentada e algo não dito passava entre eles. Uma conexão que ia além do profissional, mas que ambos pareciam determinados a manter sob controle, pelo menos por enquanto. No final da tarde, enquanto a reunião se dispersava, Sofia encontrou Lucas novamente perto da maquete, analisando alguns ajustes com uma arquiteta. Impressionada ou desapontada? Ele perguntou quando ficaram sozinhos, um leve tom de vulnerabilidade em sua voz que ela nunca esperaria do poderoso Lucas Vasconcelos. Honestamente, impressionada, Sofia admitiu, guardando o caderno cheio de anotações. É um projeto ambicioso e bem pensado. Se for executado como planejado, pode realmente fazer a diferença. Se, Lucas repetiu, notando a ressalva. Você tem dúvidas. Projetos assim já foram prometidos antes, ela explicou. Começam com grandes ideais, mas quando surgem obstáculos, os cortes sempre afetam primeiro as áreas sociais, depois a qualidade dos materiais, até que se torna apenas mais um conjunto habitacional precário. Lucas assentiu, surpreendentemente receptivo à crítica. É um risco real, concordou. É por isso que estamos documentando cada etapa, com compromissos públicos e participação comunitária constante, para que seja mais difícil voltar atrás. A sinceridade dele era desconcertante. Sofia esperava a resposta polida de um executivo, não esta admissão franca de vulnerabilidade. Por que está fazendo isso? Ela perguntou finalmente, a pergunta que estivera em sua mente o dia todo. De verdade, não a resposta corporativa sobre responsabilidade social ou diversificação de portfólio. Lucas olhou ao redor, para o terreno onde seu projeto tomaria forma, e então de volta para ela. Havia algo em seus olhos, uma mistura de determinação e talvez um pouco de melancolia. Meu pai construiu a empresa do zero, como te contei. Começou com pequenas casas em bairros que ninguém queria. Quando crescemos, quando o dinheiro começou a vir, ele mudou o foco para empreendimentos de luxo. É onde está o dinheiro, filho, ele dizia. Lucas pausou, os olhos perdidos na memória. Quando ele morreu há 3 anos, encontrei um caderno antigo no escritório dele. Estava cheio de desenhos, ideias para comunidades planejadas, soluções criativas para a habitação popular, projetos que ele nunca construiu porque o mercado o levou para outro caminho. Sofia sentiu um nó na garganta. Havia algo profundamente pessoal nessa confissão. Terra Nova não é só mais um projeto para mim, Lucas continuou, sua voz mais suave. É uma tentativa de honrar aqueles desenhos, aquele sonho inicial. Provar que podemos fazer diferente. O sol começava a se pôr, lançando um brilho dourado sobre o terreno vazio, que um dia abrigaria centenas de famílias. Naquele momento, o espaço entre eles parecia carregado de possibilidades, não apenas para o projeto, mas para algo mais pessoal que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Você jantaria comigo hoje? Lucas perguntou, quebrando o silêncio. Não no Fazano ou qualquer lugar chique. Conheço um lugar aqui perto. Um restaurante nordestino incrível, que serve o melhor baião de 2 da cidade. Sofia hesitou. Já não podia fingir que este era apenas um compromisso profissional. Havia algo acontecendo entre eles. Algo que a assustava e atraía na mesma medida. Isso seria complicado, ela respondeu finalmente. Por causa da diferença entre nós? Lucas perguntou diretamente. Parcialmente, Sofia admitiu, mas também porque estou começando a gostar desse projeto. Como jornalista, preciso manter alguma objetividade se quiser escrever sobre ele algum dia. Lucas a estudou por um longo momento, então assentiu lentamente. Entendo e respeito isso, ele disse. Mas então, um sorriso travesso surgiu em seu rosto. Mas e se prometesse não falar sobre o projeto durante o jantar? Apenas 2 pessoas comendo comida boa, conversando sobre, sei lá, filmes ruins ou teorias da conspiração? Sofia não pôde evitar um sorriso. Havia algo irresistível na maneira como este homem poderoso parecia tão ansioso por sua companhia, como se ela fosse algo precioso e raro em seu mundo de riqueza e influência. Apenas jantar? Ela perguntou, uma sobrancelha erguida. Apenas jantar, ele confirmou. Embora deva avisar que o pudim de leite deles é tão bom
que pode ser considerado uma experiência religiosa. Sofia riu, sentindo a tensão do dia se dissipar. Nesse caso, seria um crime recusar. O restaurante Sabor do Sertão era exatamente como Lucas havia descrito. Pequeno, acolhedor e absolutamente autêntico. Toalhas de chita coloridas cobriam as mesas de madeira, cordel e artesanato nordestino decoravam as paredes, e o cheiro de coentro e cominho preenchia o ar. Josefa! Lucas exclamou quando uma senhora de meia-idade com um sorriso largo apareceu da cozinha. Para surpresa de Sofia, ela abriu os braços e o abraçou como se fosse um sobrinho querido. Lucas, menino, faz quase um mês que não aparece. Está muito ocupado para sua velha Josefa? Nunca. Ele sorriu, retribuindo o abraço com carinho genuíno. Josefa, esta é Sofia. Sofia, conheça a melhor cozinheira do Nordeste que São Paulo teve a sorte de receber. A mulher estendeu as mãos calejadas para Sofia, apertando as suas com calor. Qualquer amiga desse menino é bem-vinda em minha casa. Enquanto eram guiados para uma mesa nos fundos, Sofia notou que Lucas parecia verdadeiramente à vontade ali, mais do que no evento beneficente ou mesmo no fazano. Ele cumprimentava outros clientes pelo nome, perguntava sobre familiares, aceitava tapinhas nas costas de homens mais velhos que pareciam conhecê-lo há anos. Venho aqui desde que me mudei para São Paulo, ele explicou, notando sua expressão curiosa. Josefa e o marido, seu Antônio, foram dos primeiros a acreditar em nossos projetos na região. Conhece todos aqui? Sofia perguntou, impressionada com o contraste entre este Lucas e a imagem pública do empresário inacessível. A maioria, ele deu de ombros. Alguns trabalham nos nossos empreendimentos, outros são comerciantes locais. Esta sempre foi uma comunidade unida. Josefa voltou com 2 garrafas de cerveja gelada e uma porção de aipim frito com queijo coalho que não haviam pedido, mas que ela insistiu que experimentassem. Então, Lucas, Sofia começou, quando ficaram sozinhos. Filmes ruins ou teorias da conspiração? Lucas riu tomando um gole de cerveja. Que tal começarmos com o básico? Livro favorito? 100 Anos de Solidão, Garcia Marques. Ela respondeu sem hesitar. Mas confesso que reli Harry Potter mais vezes do que gostaria de admitir. Boas escolhas, ele sorriu. O meu é O Velho e o Mar, de Hemingway. Há algo sobre lutar contra forças maiores que você que sempre me tocou. A conversa fluiu facilmente, pulando de literatura para música, filmes, lugares que sonhavam conhecer. Sofia descobriu que Lucas tocava violão desde a adolescência, que tinha uma coleção de vinis antigos herdada do avô e que secretamente assistia a reality shows de culinária para relaxar depois de dias estressantes. Por sua vez, ela compartilhou sua paixão por fotografia analógica, seu sonho de fazer uma grande reportagem na Amazônia e como escrevia poemas que nunca mostrava a ninguém quando a insônia a atacava. Os pratos principais chegaram. Baião de 2 para Lucas e uma moqueca capixaba para Sofia, ambos servidos em panelas de barro fumegantes. Você sabe, Lucas comentou enquanto comiam, é a primeira vez em muito tempo que tenho uma conversa assim. Assim como, onde não estou sendo Lucas Vasconcelos, o empresário, onde posso falar sobre coisas bobas que me fazem feliz sem me preocupar com como isso afeta minha imagem ou os negócios da família. Sofia estudou seu rosto, percebendo uma vulnerabilidade que raramente se permitia mostrar. Isso é triste, ela comentou, não poder ser você mesmo. É o preço, ele deu de ombros, mas havia resignação em sua voz. No meu mundo, cada palavra, cada gesto é analisado. Cada relacionamento tem potenciais implicações comerciais. Até este? Sofia perguntou antes que pudesse se conter. Lucas ergueu os olhos, encontrando os dela com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Especialmente este, ele respondeu suavemente. Uma estudante de jornalismo que não tem medo de fazer perguntas difíceis, que conheceu o projeto Terra Nova por dentro, que pode escrever o que quiser sobre mim um dia. Os conselheiros da empresa teriam um ataque se soubessem. E isso não o preocupa? Um sorriso lento se formou no rosto dele. Curiosamente, não. Talvez seja a hora de alguns ataques cardíacos no conselho. Riram juntos, e por um momento, as barreiras invisíveis que separavam seus mundos pareceram menos intransponíveis.
O jantar continuou, seguido pelo prometido pudim de leite que, como Lucas havia advertido, era de fato uma experiência quase religiosa. Quando Josefa trouxe café, Sofia percebeu que haviam conversado por horas sem mencionar uma única vez trabalho, o projeto ou as complicações entre eles. Foi apenas quando saíram para a noite fresca que a realidade voltou a se impor. Na calçada, em frente ao restaurante, um homem de terno discreto esperava ao lado de um carro preto, o motorista de Lucas. "Posso deixá-la em casa", Lucas ofereceu, mas sua voz continha uma hesitação, como se também sentisse que algo estava mudando entre eles. "Obrigada, mas vou pegar o metrô", Sofia respondeu, subitamente consciente da distância que precisava manter. Foi um dia esclarecedor. "Sofia", Lucas disse seu nome como se testasse o som dele em sua língua. "Posso te fazer uma pergunta?" Ela assentiu, sentindo a tensão no ar entre eles. "Se nos tivéssemos conhecido de outra forma, se eu fosse apenas um cara qualquer que você conheceu em um bar, não Lucas Vasconcelos, você me daria uma chance?" A pergunta pegou Sofia desprevenida. Era justamente o que ela vinha se perguntando desde a noite da aposta. "Não sei", respondeu honestamente, "porque você não é um cara qualquer, e mesmo que tentássemos fingir que sim, o mundo ao nosso redor não deixaria." Lucas deu um passo em sua direção, diminuindo o espaço entre eles. "E se eu não me importasse com o que o mundo pensa?" "Você se importa", Sofia respondeu suavemente. "Tem que se importar. É quem você é, o legado da sua família, a responsabilidade por centenas de empregos, por projetos como Terra Nova." Um silêncio pesado se instalou entre eles, carregado de possibilidades não realizadas. "Conheci seu projeto hoje", Sofia continuou, encontrando coragem para dizer o que precisava ser dito. "Vi o bem que pode fazer, a diferença que pode fazer na vida de tantas pessoas. Não posso, não vou, ser a distração que coloca isso em risco." "Não seria uma distração", Lucas protestou, a frustração evidente em sua voz. Seria complicado", Sofia completou por ele, um sorriso triste em seus lábios. "Muito complicado." Antes que ele pudesse responder, ela se inclinou e, num impulso que surpreendeu a ambos, beijou-o levemente no canto dos lábios. Não completamente na boca, mas o suficiente para deixar clara a atração que existia entre eles. "Obrigada pelo jantar, Lucas", ela disse, afastando-se rapidamente. "É pelo projeto. Espero sinceramente que dê certo." Enquanto caminhava em direção à estação de metrô, Sofia sentiu o olhar dele acompanhando-a, mas não olhou para trás. Não confiava em si mesma para manter a resolução se visse a expressão em seu rosto. No vagão quase vazio do metrô, ela finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Não eram apenas por Lucas, ou pelo que poderia ter sido entre eles. Eram pelo vislumbre de um mundo diferente que havia experimentado naquele dia. Um mundo onde projetos como Terra Nova poderiam realmente acontecer, onde pessoas como Lucas usavam seu poder para fazer a diferença. E talvez, só talvez, por um mundo onde as barreiras que os separavam não fossem tão intransponíveis quanto pareciam. Seu celular vibrou com uma mensagem. O Terra Nova precisa de uma voz honesta para contar sua história. Sem compromissos pessoais, apenas jornalismo sério. Se estiver interessada, a porta está aberta. Ela e Sofia olhou pela janela do metrô, vendo seu próprio reflexo contra o escuro dos túneis. A jornalista nela sabia que esta era uma oportunidade única, a chance de documentar um projeto que poderia mudar vidas. A mulher nela sabia que aceitar significava orbitar o mundo de Lucas, mantendo uma distância profissional que seria cada vez mais difícil de sustentar. Mas talvez houvesse um terceiro caminho, onde pudesse fazer a diferença sem sacrificar sua integridade ou seus sentimentos. Respirando fundo, ela começou a digitar sua resposta. 3 meses se passaram desde que Sofia aceitou a proposta de Lucas para documentar o projeto Terra Nova. 3 meses de visitas semanais ao canteiro de obras, entrevistas com moradores, reuniões com arquitetos e engenheiros. 3 meses mantendo uma distância profissional que parecia mais difícil a cada encontro. O pequeno escritório improvisado no container da obra havia se tornado seu refúgio às quintas-feiras. Com um laptop emprestado pela empresa de Lucas, Sofia organizava notas, fotos e depoimentos
para o que estava se tornando não apenas uma reportagem, mas um documentário completo sobre o processo de transformação urbana. Os pedreiros terminaram a fundação do Bloco C hoje, anunciou Marina, a engenheira responsável, entrando no container com plantas enroladas debaixo do braço. Estamos uma semana adiantados no cronograma. Sofia sorriu anotando a informação. Marina, uma mulher de 40 e poucos anos, com um capacete amarelo sempre torto na cabeça, havia se tornado uma aliada importante no projeto. Como uma das poucas mulheres em posição de liderança na construção civil, ela entendia o que significava navegar em um mundo dominado por homens. Lucas vai ficar satisfeito, Sofia comentou, tentando manter o tom casual ao mencionar seu nome. Marina lançou-lhe um olhar perceptivo. Ele tem estado menos presente nas últimas semanas. Problemas na matriz, pelo que ouvi. Sofia assentiu, fingindo concentração em suas anotações. Era verdade. Lucas havia reduzido suas visitas ao canteiro, coincidentemente, sempre escolhendo dias diferentes das quintas-feiras em que ela estava lá. As poucas vezes que se encontraram nos últimos meses foram em reuniões formais, sempre cercados por outras pessoas, sempre com aquela tensão não resolvida pairando entre eles. A propósito, Marina continuou, desenrolando uma planta sobre a mesa improvisada. Recebi os novos desenhos do centro comunitário. Eles aumentaram o espaço da biblioteca, como você sugeriu no relatório do mês passado. Sofia sentiu uma onda de satisfação. Suas observações estavam sendo ouvidas e implementadas. O que começara como um projeto jornalístico havia se transformado em algo mais significativo. Ela estava efetivamente influenciando o resultado final, garantindo que as necessidades reais da comunidade fossem priorizadas. Seu celular vibrou com uma mensagem de Marcela. Reunião emergencial no jornal da faculdade. Editora principal em 30 min, parece importante. Preciso ir, Sofia disse, guardando rapidamente seus pertences. Algo surgiu na faculdade. Claro, Marina assentiu concentrada nas plantas. Esqueci de mencionar. Lucas pediu para avisar que há uma reunião do conselho amanhã. Quer que você apresente os resultados preliminares da documentação. Sofia parou na porta. Ele pediu isso? Diretamente? Sim. Marina ergueu os olhos, um leve sorriso nos lábios. Disse que sua perspectiva externa é exatamente o que o conselho precisa ouvir. O coração de Sofia acelerou involuntariamente. Seria a primeira vez em semanas que estaria em um mesmo ambiente com Lucas, sem a proteção de uma multidão ao redor. Pior ainda, seria em uma sala cheia de executivos poderosos, homens e mulheres, acostumados a tomar decisões que afetavam milhares de vidas. Estarei lá, respondeu, tentando soar mais confiante do que se sentia. A sede da Vasconcelos Incorporações ocupava 3 andares de um imponente edifício no centro financeiro de São Paulo. Sofia passou pela recepção de mármore com pé direito duplo, sentindo-se deslocada em seu blazer mais formal, comprado em uma loja de departamento durante uma promoção, e a saia lápis azul marinho que reservava para ocasiões especiais. Uma recepcionista impecavelmente vestida a conduziu ao elevador executivo, que subia diretamente ao último andar. As portas se abriram para um espaço elegante dominado por uma mesa de reuniões oval, feita de madeira nobre. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Executivos internos caros conversavam em pequenos grupos. Sofia reconheceu alguns rostos de revistas de negócios e reportagens econômicas. No centro deles, Lucas comandava a atenção, impecável em um terno cinza grafite, gesticulando enquanto explicava algo com aquela intensidade característica. Quando seus olhos encontraram os dela, houve uma pequena pausa em seu discurso, quase imperceptível para os outros, mas como um trovão para Sofia. Por um instante, o executivo deu lugar ao homem que havia compartilhado pudim de leite e histórias de infância em um pequeno restaurante nordestino. Sofia. Ele se recuperou rapidamente, sua voz profissional novamente. Bem-vinda. Estávamos justamente falando sobre o impacto comunitário do Terra Nova. Ele a apresentou aos membros do conselho, cada um cumprimentando-a com aquela curiosidade educada que mal escondia a avaliação. O que esta jovem de roupa modesta estava fazendo em sua sala de reuniões imaculada?
O que Lucas Vasconcelos via nela que justificava sua presença? Sofia tem documentado o projeto desde o início, Lucas explicou. Sua perspectiva como jornalista independente tem sido inestimável para garantir que não percamos de vista o impacto real no terreno. A reunião começou formalmente, com apresentações financeiras e cronogramas de execução. Sofia observava tomando notas discretas, estudando as dinâmicas de poder na sala. Era fascinante e um pouco assustador ver como decisões que afetariam centenas de famílias eram tomadas com a mesma linguagem clínica, usada para discutir margens de lucro e valorização de ações. E agora, Lucas anunciou após 1 hora de discussões técnicas, gostaria que Sofia compartilhasse algumas descobertas de seu trabalho de documentação. Todos os olhares se voltaram para ela. Sofia sentiu a garganta secar, mas forçou-se a levantar com a pasta de documentos que havia preparado. Obrigada, ela começou, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. Nos últimos 3 meses, tenho acompanhado o desenvolvimento do Terra Nova, não apenas como projeto imobiliário, mas como transformação social. Com uma confiança crescente, Sofia apresentou depoimentos de moradores, fotografias do progresso das obras e análises de como pequenas decisões de projeto impactavam diretamente o cotidiano da comunidade. Falou sobre a senhora Maria, que venderia quitutes na Praça Central, sobre João, que finalmente teria espaço para abrir sua barbearia, sobre as crianças que teriam acesso a uma biblioteca pela primeira vez. À medida que falava, notava uma mudança sutil na sala. Os executivos que inicialmente a observavam com educada indiferença, agora faziam anotações, trocavam olhares pensativos. Ela estava humanizando o que para eles eram apenas números em planilhas. O verdadeiro sucesso do Terra Nova, Sofia concluiu, não será medido apenas pelo retorno financeiro, mas pelo legado social que deixará. Não é apenas um projeto habitacional, mas um novo modelo de como o desenvolvimento imobiliário pode trabalhar com comunidades, não contra elas. Um silêncio pensativo seguiu suas palavras. Então, surpreendentemente, uma salva de palmas espontânea surgiu, liderada por uma das diretoras mais antigas. Impressionante, a mulher comentou. Vejo agora por que Lucas insistiu tanto nessa abordagem documentativa. Dá uma dimensão completamente diferente ao projeto. A reunião continuou, mas agora com um tom diferente. As discussões de custos e cronogramas eram constantemente interceptadas por considerações sobre impacto comunitário. Sofia havia mudado a conversa. Quando a sessão finalmente terminou, ela recolhia seus materiais quando notou que a sala havia esvaziado, deixando apenas ela e Lucas. Você foi brilhante, ele disse, aproximando-se. Conseguiu o que eu venho tentando há meses, fazê-los enxergar além dos números. Obrigada pela oportunidade, Sofia respondeu, mantendo o tom profissional enquanto guardava os documentos na pasta. É importante que eles entendam o impacto real do projeto. Sofia, Lucas disse seu nome suavemente, fazendo-a finalmente erguer os olhos para encará-lo. Precisamos conversar, de verdade. Havia algo em sua expressão, uma mistura de determinação e vulnerabilidade, que fez o coração dela acelerar. Sobre o projeto? Ela perguntou, embora soubesse perfeitamente que não era disso que ele falava. Sobre nós, Lucas respondeu simplesmente. Sobre esse elefante na sala que estamos ignorando há 3 meses. Sofia respirou fundo, sentindo o peso daquelas palavras. 3 meses de encontros cuidadosamente orquestrados para nunca ficarem sozinhos, de e-mails estritamente profissionais, de olhares que duravam 1 segundo a mais do que deveriam. Não há um nós, Lucas, ela respondeu, mas sem convicção. Fizemos escolhas. Eu para manter minha integridade jornalística, você para proteger o projeto e sua empresa. E se eu estiver cansado de escolhas sensatas? Ele perguntou, dando um passo em sua direção. E se eu quisesse apenas uma vez escolher o que me faz feliz em vez do que é esperado de mim? O ar entre eles parecia carregado de eletricidade. Sofia sabia que deveria recuar, manter a barreira profissional que haviam estabelecido, mas havia algo na vulnerabilidade dele que ressoava profundamente com ela. Antes que pudesse responder, a porta da sala de reuniões se abriu. Carolina,
A assistente executiva de Lucas entrou apressada. Desculpe interromper, ela disse, o tom urgente, mas o Jornal Econômico acabou de publicar a matéria sobre o Terra Nova, e não é boa. Lucas franziu a testa, o momento entre eles estilhaçado. O que aconteceu? Carolina estendeu um tablet. Na tela, uma manchete saltava em letras garrafais. Projeto habitacional de luxo. Gentrificação disfarçada de responsabilidade social. Sofia sentiu o sangue gelar nas veias, enquanto seus olhos corriam pela matéria. Era um ataque direto ao Terra Nova, acusando o projeto de ser apenas uma estratégia de marketing da Vasconcelos Incorporações para limpar sua imagem após escândalos anteriores de desapropriações polêmicas. Pior ainda, a matéria era assinada por Gustavo Meirelles, o editor-chefe do jornal universitário onde Sofia estagiava. Isso não faz sentido, ela murmurou, lendo rapidamente. Essas acusações são completamente infundadas. Quem forneceu essas informações distorcidas? Lucas a olhava com uma expressão indecifrável. Você conhece este jornalista? Não era uma pergunta. Ele é o editor do jornal da faculdade, Sofia confirmou, sentindo-se subitamente na defensiva. Mas não tenho nada a ver com isso, Lucas. Nunca compartilhei nada negativo sobre o Terra Nova, porque não há nada negativo para compartilhar. Um silêncio pesado caiu entre eles. Carolina, percebendo a tensão, discretamente se retirou da sala. Preciso lidar com isso, Lucas disse finalmente, seu tom voltando ao profissionalismo frio do empresário. O departamento jurídico já deve estar sendo acionado. Espere, Sofia protestou. Não pode processar um jornal universitário. Isso só vai piorar as coisas. Deixe-me falar com Gustavo, descobrir de onde vieram essas informações falsas. E por que ele acreditaria em você? Lucas perguntou, a voz agora carregada de uma desconfiança que a feriu profundamente. Pelo que sei, você pode ter sido a fonte dele. As palavras atingiram Sofia como um tapa. Como pode pensar isso? Depois de tudo que fiz pelo projeto, depois de como defendi o Terra Nova nesta sala cheia de executivos, há literalmente minutos atrás. Lucas passou a mão pelo rosto, visivelmente dividido entre a confiança nela e anos de condicionamento a sempre esperar o pior das pessoas. Não sei o que pensar, Sofia. Só sei que este projeto é importante demais para arriscar. Talvez seja melhor pausarmos sua participação na documentação até esclarecermos esta situação. Foi como se o chão desaparecesse sob seus pés. Não apenas ele duvidava dela, mas também estava efetivamente encerrado o projeto que se tornara tão importante em sua vida nos últimos meses. Entendo, ela disse, lutando para manter a compostura enquanto recolhia sua bolsa. Então é assim que funciona. Na primeira crise, na primeira dúvida, você escolhe o caminho seguro. Sofia. Não. Ela o interrompeu, a mágoa dando lugar à raiva. Você falou sobre estar cansado de escolhas sensatas, sobre querer algo que o faça feliz. Mas quando realmente importa, quando precisa confiar em alguém, você volta correndo para o conforto de ser Lucas Vasconcelos, o empresário que não pode se dar ao luxo de confiar. Ela caminhou até a porta, então parou e se virou uma última vez. Vou descobrir quem plantou essa história falsa, não por você ou pela Vasconcelos Incorporações, mas pelas famílias que acreditaram no Terra Nova. E quando eu provar que não tive nada a ver com isso, não me procure novamente. Com essas palavras, Sofia saiu da sala de reuniões, atravessou o corredor de mármore e entrou no elevador, mantendo a postura ereta até que as portas se fecharam. Só então permitiu que as lágrimas viessem, silenciosas e furiosas, enquanto o elevador descia, levando-a para longe do mundo ao qual nunca havia realmente pertencido. A redação do jornal universitário fervilhava com atividade quando Sofia irrompeu pelas portas, ainda vestida formalmente da reunião do conselho, os olhos vermelhos mais determinados. Onde está Gustavo? Ela perguntou a Ricardo, que digitava freneticamente em seu computador. No escritório dele, mas eu não entraria lá agora. Ricardo advertiu, olhando-a com preocupação. Ele está numa ligação com o departamento jurídico da universidade. Parece que a Vasconcelos Incorporações já enviou uma notificação extrajudicial. Sofia fechou os olhos por um momento. Lucas não havia perdido tempo. Preciso falar com ele, agora. Sem esperar resposta, ela marchou até a pequena sala de vidro onde Gustavo,
Um homem de 40 e poucos anos, com óculos de aro grosso e barba por fazer, gesticulava animadamente ao telefone. Quando a viu, ele fez sinal para que esperasse, finalizando rapidamente a ligação. Sofia, ele a cumprimentou com um sorriso tenso. Imaginei que você apareceria hoje. Por quê? Ela perguntou, fechando a porta atrás de si. Por causa da matéria mentirosa que você publicou sobre o Terra Nova. O sorriso de Gustavo desapareceu. Mentirosa? Tenho fontes confiáveis, Sofia. Documentos internos mostrando que a Vasconcelos vai aumentar os preços das unidades assim que a primeira fase estiver concluída, tornando-as inacessíveis para a comunidade local. Isso é absurdo, Sofia rebateu. Estou documentando esse projeto há 3 meses. Vi todos os contratos. Falei com todos os envolvidos. Os preços são fixados por contrato com a prefeitura, com cláusulas de proteção contra a especulação. Gustavo a estudou por um longo momento. Você realmente acredita nisso, não é? Que seu milionário está realmente fazendo isso por altruísmo? O tom condescendente a enfureceu. Não é altruísmo, é negócio inteligente com responsabilidade social. E Lucas não é meu milionário. Estou cobrindo o projeto como jornalista independente. Gustavo soltou uma risada cética. Independente? Sofia, todos sabem que você tem algum tipo de envolvimento com Vasconcelos. Foi visto jantando com ele várias vezes. Uma vez, ela corrigiu, sentindo o rosto queimar. Jantamos uma vez, após uma visita ao projeto. E isso não compromete minha integridade jornalística. Talvez não para você, Gustavo deu de ombros. Mas para o público, aparências importam. E a aparência é que você está muito próxima de sua fonte. Sofia respirou fundo, forçando-se a manter a calma. Discutir sua relação com Lucas não levaria a nada. Quero ver essas fontes, exigiu. Esses supostos documentos internos. Gustavo hesitou. Então abriu uma gaveta e retirou uma pasta. Chegaram anonimamente há 3 dias. Verificamos a autenticidade com outras fontes no setor imobiliário. Sofia folheou os documentos, seu coração acelerando ao reconhecer cabeçalhos oficiais da Vasconcelos Incorporações. Havia tabelas de preços, memorando sobre estratégias de marketing, e-mails entre diretores. E então ela viu algo que a fez parar. Esses documentos são falsificados. Ela disse apontando para um detalhe no cabeçalho. O logo da empresa mudou sutilmente há 2 meses, quando atualizaram a identidade visual. Este é o logo antigo. Gustavo franziu a testa, inclinando-se para ver. Isso não prova nada. Poderiam ser documentos mais antigos. Não, Sofia insistiu, folheando rapidamente até encontrar uma data. Veja, este suposto memorando é de semana passada, mas usa o logo antigo. Além disso, o diretor financeiro que supostamente assinou isto, Roberto Menezes, saiu da empresa há mais de 1 mês. Uma sombra de dúvida cruzou o rosto de Gustavo. Como você sabe disso? Porque fiz meu trabalho, Sofia respondeu firmemente. Enquanto você publicava acusações baseadas em documentos anônimos sem verificação adequada. Gustavo esfregou os olhos por baixo dos óculos, parecendo subitamente exausto. Mesmo que você esteja certa, já está feito. A matéria está publicada, o estrago está acontecendo. Então, conserte, Sofia exigiu. Publique uma retratação, admita que os documentos podem ser falsificados. Não é tão simples. É exatamente tão simples, ela interrompeu. A menos que você prefira enfrentar não apenas o departamento jurídico da Vasconcelos, mas também um processo por danos à sua reputação jornalística quando eu provar que esses documentos são falsos. Gustavo a encarou, vendo pela primeira vez não apenas a estudante aplicada, mas a jornalista determinada que Sofia estava se tornando. Quem teria interesse em sabotar o projeto? Ele perguntou finalmente, reconhecendo que ela poderia estar certa. Sofia já havia se feito a mesma pergunta durante todo o caminho até a redação. Concorrentes, políticos contrários à atual administração municipal que apoia o projeto, especuladores imobiliários que perderiam com a valorização controlada da região. A lista é longa. Gustavo assentiu lentamente. Vou precisar de provas concretas antes de publicar qualquer retratação. Eu conseguirei, Sofia prometeu, já formulando um plano. Mas enquanto isso, publique pelo menos uma nota dizendo que novos fatos estão sendo apurados. Após mais alguma negociação,
Gustavo concordou. Sofia saiu da redação com os documentos falsificados, seguramente guardados em sua bolsa, a mente trabalhando a 1000 por hora. Seu primeiro impulso foi ligar para Lucas, contar o que havia descoberto, mas a lembrança da desconfiança em seus olhos a deteve. Não, desta vez, ela resolveria isso sozinha, provaria seu valor não apenas para ele, mas para si mesma. Nos 3 dias seguintes, Sofia mal dormiu. Trabalhando com Marina, a engenheira que se tornara sua aliada, ela seguiu um rastro de pistas, confrontando datas, analisando documentos reais para comparação, entrevistando funcionários da Vasconcelos que pudessem identificar inconsistências nos documentos forjados. A quebra veio de um lugar inesperado. Um pequeno selo quase invisível no canto de um dos memorandos falsificados, uma marca d'água digital que Sofia, ampliando ao máximo a imagem, conseguiu identificar como pertencente a uma gráfica no centro da cidade. Tenho certeza que é daqui, Sofia disse a Marcela, que insistira em acompanhá-la na investigação. Esta marca específica é da gráfica Alvorada. E por que uma gráfica colocaria uma marca em documentos falsificados? Marcela perguntou ceticamente, enquanto caminhavam pela rua estreita onde ficava o estabelecimento. Provavelmente não colocaram intencionalmente, Sofia explicou. Deve ser algo automático nos arquivos que saem de suas máquinas, talvez para controle interno. A gráfica Alvorada era um pequeno estabelecimento espremido entre uma loja de roupas e um restaurante por quilo. O proprietário, um senhor de cabelos grisalhos chamado Seu José, mostrou-se inicialmente relutante em falar sobre seus clientes. Confidencialidade é parte do nosso negócio, ele explicou, cruzando os braços sobre o uniforme manchado de tinta. Foi Marcela quem teve a ideia salvadora. Entendemos completamente, ela disse com um sorriso encantador. Mas não estamos perguntando sobre um cliente legítimo. Alguém usou seus serviços para falsificar documentos corporativos, o que coloca sua gráfica em risco legal. Estamos tentando ajudar a limpar seu nome antes que os advogados apareçam. A menção a advogados fez o semblante do homem mudar. Falsificação? Ele repetiu, parecendo genuinamente alarmado. Não fazemos esse tipo de coisa aqui. Sabemos disso? Sofia o tranquilizou, mostrando os documentos. Mas alguém usou suas máquinas para isso. Veja esta marca d'água digital. É única da sua gráfica. Após mais alguma persuasão, Seu José concordou em verificar seus registros. 15 minutos depois, ele retornou com uma informação que fez o coração de Sofia disparar. Aqui está. Ele mostrou um recibo. Estes documentos foram impressos há 1 semana. O cliente pagou em dinheiro, mas usou o e-mail corporativo para enviar os arquivos. Sofia olhou para o endereço de e-mail e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Antônio.Ferreira é construtora Visal. Comério BR, construtora Visão, ela murmurou. O principal concorrente da Vasconcelos no setor de habitação popular. Com essa peça final do quebra-cabeça, Sofia tinha tudo de que precisava. 1 hora depois estava novamente no escritório de Gustavo, apresentando suas descobertas. Isso é impressionante, ele admitiu, examinando as evidências. Um trabalho investigativo de primeira linha. Então você vai publicar a retratação? Melhor que isso. Gustavo sorriu, um brilho em seus olhos que Sofia reconheceu como o entusiasmo jornalístico diante de uma grande história. Vamos publicar sua investigação completa. Como uma construtora rival, tentou sabotar um projeto habitacional inovador através de documentos falsificados. Sofia sentiu uma onda de alívio e orgulho. Não quero meu nome na matéria. Por quê? Gustavo pareceu surpreso. É um trabalho excepcional. Porque não é sobre mim, ela respondeu simplesmente. É sobre a verdade, sobre o projeto, sobre as famílias que serão beneficiadas. Gustavo a estudou com um novo respeito. Você vai ser uma jornalista e tanto algum dia, Sofia Mendes. A retratação e a matéria investigativa foram publicadas na manhã seguinte, não apenas no jornal universitário, mas também em um importante portal de notícias que Gustavo contatou. A história da tentativa de sabotagem ganhou tração rapidamente, transformando o que seria um escândalo para o Terra Nova em uma onda de publicidade positiva. Sofia acompanhou tudo à distância, recusando convites para entrevistas e mantendo-se longe da sede da Vasconcelos. Seu trabalho estava feito.
Havia protegido o projeto e provado sua integridade, mas as palavras duras, trocadas com Lucas, ainda pesavam em seu coração. Na noite do terceiro dia após a publicação, sozinha em seu pequeno apartamento, enquanto Marcela estava fora com Ricardo, Sofia foi surpreendida pela campainha. Ao abrir a porta, encontrou Lucas parado no corredor estreito do prédio simples, sem terno, apenas jeans e uma camisa azul, segurando um envelope grosso. "Posso entrar?" ele perguntou, a voz desprovida da confiança habitual. Sofia hesitou, então deu um passo para o lado, permitindo sua passagem. O pequeno apartamento pareceu encolher ainda mais com sua presença. "Desculpe aparecer sem avisar", Lucas disse, olhando ao redor com interesse genuíno, não com o julgamento que ela temia. "Como descobriu meu endereço?" Sofia perguntou, cruzando os braços defensivamente. "Marina", ele admitiu. "Ela disse que me arrancaria o fígado se eu estragasse tudo de novo." Um pequeno sorriso relutante surgiu nos lábios de Sofia. Parecia exatamente algo que Marina diria. "O que você quer, Lucas?" Ele respirou fundo como se reunisse coragem. "Primeiro te agradecer. Você salvou o Terra Nova quando tinha todos os motivos para deixá-lo afundar, especialmente depois da forma como duvidei de você." "Não fiz pelo projeto", Sofia respondeu. "Fiz pela verdade. É o meu trabalho." "Eu sei", Lucas assentiu. "E isso só torna ainda mais impressionante." Ele estendeu o envelope. "Isto é para você." Sofia o pegou com cautela. "O que é?" "A documentação completa do Terra Nova. Contratos, plantas, cronogramas, tudo. Quero que você continue o trabalho que começou, mas com total independência editorial, sem supervisão da empresa, sem restrições." Ela franziu a testa, confusa. "Por quê?" "Porque você provou ser a pessoa certa para contar essa história." Ele respondeu simplesmente. "E porque cometi um erro terrível ao duvidar de você. Agi exatamente como o homem de negócios calculista que sempre odiei me tornar." Havia uma vulnerabilidade em sua voz que Sofia nunca havia ouvido antes, nem mesmo naquela noite no restaurante nordestino. "Lucas, espere, deixe-me terminar", ele pediu, dando um passo em sua direção. "Quando você saiu daquela sala de reuniões, percebi algo. Percebi que durante anos tenho feito escolhas seguras, calculadas, sempre priorizando a empresa, o legado familiar, as expectativas alheias." Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade quase dolorosa. "E então apareceu esta estudante de jornalismo teimosa, com princípios inabaláveis e coragem de enfrentar um mundo que não foi feito para pessoas como ela. E ela me lembrou do garoto de Ribeirão Preto que sonhava em construir casas, não impérios." Sofia sentiu seu coração acelerar, as defesas cuidadosamente construídas começando a rachar. "O que você está dizendo, Lucas?" "Estou dizendo que não quero mais fazer a escolha segura", ele respondeu, reduzindo ainda mais a distância entre eles. "Estou cansado de sacrificar o que me faz feliz pelo que é esperado de mim. E quero tentar, de verdade, descobrir o que poderia existir entre nós, sem me importar com as complicações." Sofia o estudou, procurando qualquer sinal de hesitação, qualquer indício de que esta era apenas mais uma decisão de negócios disfarçada de emoção. "Como sei que não vai mudar de ideia na primeira crise? Na primeira vez que nossas diferenças se tornarem inconvenientes?" "Não sabe", Lucas admitiu honestamente. "Assim como eu não sei se você não vai um dia publicar algo que prejudique tudo que construí. Relacionamentos são apostas, Sofia. A questão é se o potencial de felicidade vale o risco." A palavra aposta a fez sorrir, lembrando-a de como tudo começou. "Engraçado", ela comentou. "Foi uma aposta que nos colocou nessa situação para começo de conversa." Lucas sorriu também, o primeiro sorriso genuíno desde que entrara no apartamento. "Talvez devêssemos fazer outra." "Que tipo de aposta?" "Aposto que podemos fazer isso funcionar. Você, eu, nossos mundos diferentes, nossas prioridades diferentes. Aposto que podemos construir algo que vale a pena, mesmo com todas as complicações." Sofia sentiu o último de suas resistências desmoronar. Havia algo irresistível na vulnerabilidade deste homem poderoso, parado em seu pequeno apartamento, pedindo uma chance não com seu dinheiro ou influência, mas com palavras honestas e um coração aberto.
E o que eu ganho se aceitarmos essa aposta? Ela perguntou, um sorriso brincando em seus lábios. Lucas deu o último passo, eliminando a distância entre eles. Um parceiro que vai apoiar seus sonhos com a mesma ferocidade com que você defende a verdade. Ele respondeu suavemente. Alguém que promete sempre escolher você, mesmo quando for difícil. E talvez, acrescentou com um sorriso tímido, pudim de leite da Josefa sempre que quiser. Sofia riu, sentindo anos de cautela e ceticismo se dissolverem diante daquela oferta simples e sincera. E se eu perder? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Não acho que existam perdedores nessa aposta, Lucas respondeu, levantando uma mão para tocar suavemente seu rosto. Apenas pessoas que tiveram coragem de tentar algo real em um mundo cheio de aparências. Sofia fechou os olhos por um momento, sentindo o calor de sua mão. Quando os abriu novamente, havia tomado sua decisão. Tenho algumas condições, ela disse, seu tom profissional desmentido pelo sorriso que não conseguia conter. Estou ouvindo, Lucas respondeu, divertido com sua formalidade repentina. Primeiro, minha independência profissional é inegociável. Se algum dia escrever sobre você ou seus projetos, será com a mesma integridade que teria escrevendo sobre qualquer outra pessoa. Lucas assentiu. Justo. Próxima condição. Segundo, nada de tentar me transformar para caber no seu mundo. Nada de presentes caros que me fariam sentir desconfortável. Nada de tentar me apresentar como alguém que não sou. Nunca sonharia em mudar o que me fez me apaixonar por você, ele prometeu, a sinceridade evidente em sua voz. Sofia sentiu o coração saltar com a palavra apaixonar, mas manteve a compostura. Terceiro, nossos mundos vão colidir, e vai ser estranho e difícil às vezes. Quando isso acontecer, prometemos conversar honestamente, não recuar para nossas zonas de conforto. Prometo, Lucas disse segurando suas mãos entre as dele. Alguma outra condição? Sofia sorriu, finalmente permitindo-se ser completamente vulnerável. Sim. Que você me beije agora, porque já esperei por isso desde aquela noite no terraço do Hotel Unique. Lucas não precisou de mais nenhum incentivo. Inclinando-se, ele capturou seus lábios em um beijo que começou gentil, quase tímido, mas rapidamente se aprofundou com toda a intensidade de sentimentos contidos por meses. As mãos de Sofia encontraram seu caminho para a nuca dele, enquanto os braços de Lucas a envolviam, eliminando qualquer espaço entre eles. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Sofia descansou a testa contra o peito de Lucas, ouvindo o coração dele bater tão acelerado quanto o seu. Acho que acabamos de selar nossa aposta, ela murmurou, sentindo-se simultaneamente vulnerável e mais forte do que nunca. Lucas riu suavemente, seus dedos traçando padrões delicados nas costas dela. E dessa vez, ninguém perdeu. Chescu e Sinate. Ao termo de 6 meses depois, o sol da manhã filtrava-se através das cortinas simples do apartamento de Sofia, agora apenas dela, já que Marcela havia se mudado para morar com Ricardo. Na pequena mesa da cozinha, 2 laptops estavam abertos lado a lado, xícaras de café pela metade entre eles. Pronta? Lucas perguntou, olhando para Sofia com uma mistura de orgulho e ansiedade. Ela respirou fundo, o cursor pairando sobre o botão Publicar. Na tela, o título de seu documentário multimídia brilhava em letras simples mas impactantes. Terra Nova, reconstruindo comunidades, redefinindo cidades. 6 meses de trabalho, ela murmurou, ainda hesitante. E se não for bom o suficiente? Lucas cobriu sua mão com a dele, um gesto que havia se tornado familiar e reconfortante nos últimos meses. É excepcional, como tudo que você faz, ele disse simplesmente. Honesto, crítico quando necessário, esperançoso quando possível. Exatamente o que o projeto merece. Com um último suspiro, Sofia clicou em publicar. O documentário que havia consumido meses de sua vida, entrevistas, fotos, vídeos, análises econômicas e sociais, agora estava disponível para o mundo ver. Agora, só precisamos esperar que alguém assista. Ela brincou recostando-se na cadeira. O celular de Lucas tocou quase imediatamente. Ele atendeu, ouviu por um momento, então sorriu para Sofia. Era Carolina.
A Rede Globo acabou de ligar pedindo permissão para usar trechos do documentário no Jornal Nacional desta noite. Sofia arregalou os olhos. Você está brincando. Aparentemente, histórias sobre projetos que realmente funcionam são mais raras do que deveriam ser. Lucas respondeu, estendendo o celular para ela. Eles querem falar com a jornalista responsável. Enquanto Sofia falava ao telefone, tentando manter a compostura profissional enquanto seu coração saltava de excitação, Lucas observava com um sorriso. Nos últimos 6 meses, haviam navegado por águas desconhecidas, apresentando-a à sua família, ele conhecendo o pai professor dela em Campinas, enfrentando olhares curiosos e ocasionalmente maliciosos da alta sociedade, lidando com a desconfiança inicial de seus amigos. Não havia sido fácil. Houve momentos de dúvida, discussões acaloradas sobre privilégio e responsabilidade, ajustes constantes enquanto aprendiam a equilibrar 2 mundos que raramente se encontravam. Mas a cada obstáculo superado, o laço entre eles se fortalecia, baseado em respeito mútuo e na compreensão de que suas diferenças não eram fraquezas, mas perspectivas complementares. Eles querem uma entrevista ao vivo, Sofia exclamou ao desligar, os olhos brilhando de excitação. Amanhã para falar sobre o impacto social do projeto e como ele pode servir de modelo para outras cidades. Lucas se levantou, abraçando-a com força. Você merece isso. O mundo precisa ouvir o que você tem a dizer. Sofia se afastou ligeiramente, estudando seu rosto com um sorriso. Sabe, para alguém que nasceu com todas as vantagens possíveis, você está surpreendentemente bem em ser apenas o namorado da jornalista do momento. Ele riu, beijando-a suavemente. É o papel mais fácil e gratificante que já tive. O celular dela tocou novamente. Marcela, já tendo visto o documentário, ligava para comemorar. A vida seguia em frente, com suas complicações e alegrias, desafios e conquistas. Mais tarde naquela noite, sentados no terraço do prédio simples onde Sofia morava, compartilhando uma garrafa de vinho barato e observando as luzes da cidade, Lucas entrelaçou seus dedos nos dela. Sabe o que percebi? Ele comentou olhando para o horizonte de São Paulo. Nunca imaginei que encontraria alguém que me faria ver a cidade que ajudei a construir com olhos completamente novos. Sofia descansou a cabeça em seu ombro, sentindo a paz que vem não da ausência de conflitos, mas da certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. E eu nunca imaginei que perderia uma aposta e acabaria ganhando muito mais do que esperava. Ela respondeu suavemente. Na cidade abaixo, as luzes do projeto Terra Nova brilhavam como um farol, um símbolo do que era possível quando pessoas de mundos diferentes ousavam se unir por algo maior que elas mesmas. E nas mãos entrelaçadas de Sofia e Lucas estava a promessa de que, às vezes, os encontros mais improváveis são os que têm o poder de transformar não apenas vidas individuais, mas cidades inteiras. Não era um conto de fadas. Era melhor que isso. Era real, com todas as complicações, desafios e beleza que a realidade oferece àqueles corajosos o suficiente para abraçá-la completamente.